olhadinha. E foi. Então, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada, tá? Bem, vamos aos recados. Primeiro, não esqueçam de marcar presença, como sempre, tá? Então, a gente está iniciando a unidade 2, marquem presença lá na plataforma, vocês têm até o final da noite para isso, tá ok? No nosso roteiro de hoje, qual que é a proposta? A nossa unidade 2, ela só vai durar a aula de hoje, tá? Então, o que eu pensei? Eu vou usar uns minutinhos para a gente falar do questionário, né? Tirar as dúvidas aí do questionário, que era atividade avaliativa da unidade 1. Então, vocês tiveram uma semana para fazê-lo, tá? E aí eu vou liberar essas notas para vocês, porque o sistema libera. Assim que eu clicar aqui, ele vai liberando as notas. Depois, a gente vai entrar no conteúdo. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a unidade 2, então a BNCC e as tecnologias digitais. Então, a gente vai discutir sobre essas questões hoje. E aí nós temos alguns conceitos para trabalhar. Terminado isso, eu já vou passar para vocês qual é a atividade da unidade 2, porque a atividade da unidade 2 vai durar aí 2 semanas para vocês fazerem. Quando eu for explicar a atividade 2, nós vamos para uma outra parte do conteúdo. Não sei se vocês lembram, mas eu disse que a partir da unidade 2 a gente teria muita prática, né? Aí nós vamos discutir um pouquinho sobre como fazer algumas coisas. A gente vai falar de tecnologia mesmo, né? Então vamos apresentar para vocês algumas ferramentas. E aí essa é a segunda parte do nosso conteúdo, vamos dizer assim. Então a gente começa falando de BNCC, alguns conceitos, e aí a gente vai então falar, eu vou usar uns termos difíceis agora, a gente vai falar de Canva, Crelo, Podcast, Anchor. Então nós vamos falar dessas coisas que eu acabei de dizer. Não se assusta, daqui a pouquinho a gente fala disso, tá bom? Alguma dúvida ou podemos começar? Podemos ir para frente? Então essas são as orientações iniciais. Deixa eu ver aqui no chat, teve gente que colocou. Boa noite, gente. Boa noite lá, quem já está me falando boa noite no chat. Bem, então, bola para frente. Turma, eu vou começar então falando do questionário, que eu acho que é importante, tá? A partir deste momento, tá? Eu vou encerrar os envios dos questionários, então eu entendo que vocês fizeram o questionário, eu avisei aí que no início da nossa aula, né, eu encerraria, então vou fechar agora o questionário, porque eu vou começar a falar das respostas, né? Então acho que não é bacana agora você fazer o seu questionário. Quem fez, ok. Quem não fez, lembra que a gente tem uma atividade de recuperação lá na unidade 4, e aí lá na unidade 4 eu explico, tá? Mas vamos lá. Vamos falar dessas atividades. Eu acho que é bacana a gente falar de cada uma das perguntas. Eu vou mostrando para vocês que eu acho que é legal, tá? Mas antes, deixa eu liberar as respostas de vocês. Ou melhor, eu vou liberar as respostas não, as notas eu vou liberar depois, porque ela é meio complexo e eu não quero demorar. Vamos falar das perguntas, eu vou apresentar o questionário, e aí fica mais fácil da gente falar dele, tá? Acho que fica mais bacana dessa forma, ok? Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou abrir o questionário como vocês abriram, tá? Que assim fica fácil de vocês enxergarem. Vou compartilhar, espera um pouquinho. Vamos lá. Vocês estão muito quietos hoje. O calor deixou todo mundo muito quieto, foi isso? Eu acho. Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto. Aparecendo para vocês, turma? Me sinalizem, por favor. Aparecendo? Sim. Joia. Turma, eu vou entrar aqui com os meus dados, tá? Só para a gente iniciar. E aí vai vir aí o questionário, tá? A gente já tinha falado dele. Bem, eu trouxe perguntas de Enad, eu trouxe algumas outras perguntas, a gente vai correr todo esse questionário aqui, não se preocupem, tá? Se você tiver dúvida, me diga, não tem problema, tá? E a gente fala sobre cada um desses aspectos sem o menor problema, tá bom? Vamos começar com esse primeiro, que eu acho que é bacana, tá? A questão que a gente tinha lá, né? Exclusão digital foi um dos assuntos que a gente conversou,
né? Não, desculpa, estou lendo errada. Leia e relacione o texto a seguir. O governo deve promover, é isso mesmo, deve promover a inclusão digital, pois a falta de acesso às tecnologias digitais acaba por excluir socialmente o cidadão, em especial a juventude, né? Projeto Casa Brasil e Inclusão Digital de 2004. Comparando a proposta acima com a charge, pode-se concluir que inclusão digital, um mouse, pelo amor de Deus, e aí a gente tinha algumas alternativas, né? Então, acesso à tecnologia digital está perdido para as comunidades carentes, a dificuldade de acesso ao mundo digital torna o cidadão um excluído social, a preocupação social é preparar quadros para o domínio da informática, o apelo à inclusão digital atrai os jovens para o universo da computação, ou o conhecimento da tecnologia digital está democratizado no Brasil. O que vocês chutaram, responderam? O que vocês acham? Queria ouvi-los um pouquinho. Esse eu fiquei na dúvida entre duas. Tá. Eu respondi a dificuldade de acesso ao mundo digital toma o cidadão excluído social. E eu fiquei em dúvida com a primeira também, o acesso à tecnologia. Tá. Quem mais? Eu também coloquei essa resposta da colega. Eu também respondi a 2, a dificuldade de acesso. Eu não tô com ele aberto aqui, tô achando estranho. Só um minutinho, turminha. Achei que eu tinha aberto ele aqui, eu abri o errado. Eu tô lendo um com a resposta de outro, desculpe. Joia, quem mais? Todo mundo, a maioria respondeu isso? É isso que eu entendi? Ou teve gente com outra resposta diferente? Não? Peraí, turma, deixa eu só abrir aqui. Eu não sei porque o meu tá dando um probleminha. Eu tô mostrando uma coisa para vocês e eu tô olhando uma outra aqui que eu não sei o porquê. Só um instante. Achei que eu tinha aberto o correto, mas não abri não. Só um minuto, turma. Porque aí eu não vou conseguir passar as notas. Eu achei que eu estava em um e eu não estou nele, não. 2 minutos eu já abro para vocês. Tá vendo? É professor de tecnologia aqui. Precisa resolver algumas coisas antes de liberar para vocês. Tá bom, Pro, a gente espera. Encontro ele o correto aqui.
Turma, me digam. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, agora eu acho que eu abri o correto aqui, deixa eu ver. Pronto, agora eu abri o correto, turma. Vamos lá. Vou voltar a compartilhar aqui. Encontrei, desculpem. Eu estava falando de um e abri um outro aqui. Mas agora. Eu abri o do ano passado. Desculpem. Voltando aqui, turminha, ó. Vou compartilhar então com vocês. Ok. Pronto, voltamos nele. Então, a pergunta aqui, né, que a gente mencionou, que a gente conversou a respeito. A resposta aqui era: a dificuldade de acesso ao mundo digital torna o cidadão um excluído social, né, e é exatamente o que a gente havia conversado, né. Tem gente com... Deixa eu desligando aqui, ó. E é exatamente o que a gente havia conversado. Então, quando a gente fala, né, que a dificuldade de acesso ao mundo digital torna um cidadão um excluído social, essa era a assertiva, né, porque ele coloca exatamente essa questão para nós, tá? Bem, a segunda, exclusão digital, de novo, é um conceito que diz respeito às extensas camadas sociais que ficam à margem do fenômeno da sociedade da informação e das extensões das redes sociais. Turma, eu trouxe esse texto para vocês na apresentação, não sei se vocês lembram, tá? E aí, depois desse texto todo, ele coloca lá: considerando as ideias do texto acima, avalie as afirmações a seguir e assinale as alternativas corretas, tá? Quando ele coloca as ou as alternativas, significa que a gente pode ter mais de uma alternativa correta, tá? Então, isso também é importante a gente prestar atenção. Eu estou falando de uma pergunta de ENAD, ok? E aí, aqui, as alternativas certas, né? O mapeamento de exclusão digital no Brasil permite aos gestores públicos, aos gestores de políticas públicas escolherem o público-alvo de possíveis ações de inclusão digital, ou seja, quando um mapeamento é feito no Brasil, né, você consegue, então, definir alguma coisa, isso era uma alternativa correta, e o outro, o uso das TICs pode cumprir um papel social ao prover informações àqueles que tiverem esse direito negado ou negligenciado, e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade social e econômica. Então, está aqui a resposta de 2011. Deixa eu marcando, né, para a gente deixar aqui certinho, assim vocês vão vendo junto comigo qual é a resposta, tá? Tá aqui, ó, a dificuldade de acesso, pronto, ok. Bem, aí ele pede aqui, ó, faça a associação correta com os tipos de capitalismo estudados em nossa unidade de aprendizagem, com as respectivas formas de obtenção de riqueza, tá? Então, cada acerto aqui, né, estaria ligado aí a um ponto. Então, compra e venda de mercadorias lucrativas na América, qual é o capitalismo? Isso é fácil, turma. Bora lá. Qual é esse, turma? É o mercantil. Mercantil, joia. Controle e venda de informações, especialmente através da internet. É o informacional. Isso. Informacional. União Informacional. entre grandes bancos e grandes empresas que construíam Financeiro. Joia. Financeiro. De produtos industriais, industrial. Então tá aí a resposta, tá? Vamos ao Professor, próximo. Eu. Naquela alternativa acima, eu fiquei com uma dúvida. Era para colocar as duas, no caso, assertivas? Isso, porque eu só exatamente. vi uma. Quando vocês lerem assim, ó, a ou as alternativas, você pode ter mais de uma, tá? Então, se você, por exemplo, essa pergunta valia 2 pontos, então provavelmente você fez 1 ponto ao invés de 2, tá? Se você só marcou uma certa. Tá bom? Ah, então. Tá bom. Como É que eu aqui, achei exemplo, que era uma. fiquem atentos, porque esse é o texto do ENAD, tá, gente? Eu tirei exatamente como estava no ENAD, tá? O ENAD faz essas coisas com a gente também. Tá bom.
Ó, esse aqui, por exemplo, tem 4 pontos, é um ponto para cada acerto aqui, né? Então, se eu acertei esse, mas errei os outros, eu faço um ponto. Se eu acertei 3, então, os 4 pontos aqui tá marcado pela quantidade de acertos, tá? Ao estudar o desenvolvimento das sociedades humanas e o uso da tecnologia, é nítida a necessidade de compreensão entre tecnologia, ciência e técnica. Com base na leitura que vocês fizeram, e o texto estava com vocês, vamos marcar as respostas corretas, tá? É o esforço prático de dominar e utilizar os recursos materiais, apresentando-se como um conjunto de instrumentos e hábitos que tornam viável a produção e também os instrumentos de trabalho sempre existiu. E aí? Técnicas. Técnicas. Técnica, todo mundo concorda? Técnica. Sim. Sim, joia, técnica, perfeito. O outro, uma série de conhecimentos teóricos e abstratos sobre como utilizar os recursos materiais a favor da humanidade. Foi desenvolvido mais recentemente, historicamente. Eu estou falando de tecnologia ou ciência? Ciência. 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 Sempre existiu um conjunto de conhecimentos práticos sobre como utilizar os recursos materiais a favor da humanidade. Tecnologia. Beleza. Tecnologia. Maravilha, tá aí a resposta então. Vamos a outra, de 2014 também, do Enad. O trecho da música Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento, todo artista tem de ir onde o povo está. É antigo e a música de tão tocada acabou por se tornar um estereótipo de tocadores de violão e de rodas de amigos em Visconde de Mauá, nos anos de 1970. Em tempos digitais, porém, ela ficou mais atual do que nunca. É fácil entender o porquê. Antigamente, quando a informação se concentrava em centros de exposição, veículos de comunicação, editoras, museus e gravadoras, era preciso passar por uma série de curadores para garantir a publicação de um artigo ou livro, a gravação de um disco ou a produção de uma exposição. O mesmo funil que poderia ser injusto, deixa eu subir um pouquinho, e deixar grandes talentos de fora simplesmente porque não tinha acesso às ferramentas, às pessoas ou às fontes de informação, também servia como filtro de qualidade. Tocar violão ou encenar uma peça de teatro em um grande auditório costumava ter um peso muito maior do que fazê-lo em um bar, um centro cultural ou uma calçada. Nas raras ocasiões em que esse valor se invertia, era justamente porque, para o uso do espaço alternativo, havia mecanismos de seleção tão mais rígidos que o espaço oficial. A partir do texto acima, avalie as asserções a seguir e relacione a proposta entre elas. 1. O processo de evolução tecnológica da atualidade democratiza a produção e a divulga de obras artísticas, reduzindo a importância que os centros de exposição tinham nos anos 70. Por quê? As novas tecnologias possibilitam que os artistas sejam independentes, montem seus próprios ambientes de produção e disponibilizem seus trabalhos de forma simples para um grande número de pessoas. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Ufa, pergunta grande. Qual foi o que vocês marcaram? Vamos lá, quero ouvi-los. Coloquei a 1 e a 2. Eu coloquei 1 e 2. 2. 1 é falsa e a 2 proposição verdadeira. Ai, deixa eu ver aqui. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da primeira. É isso? Isso, foi isso que eu coloquei. É isso aqui, ó. Tá? É exatamente isso. As asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é a justificativa correta da primeira. Tá? É isso mesmo. Ok? Turma, na verdade ele faz uma comparação aqui com as questões de música, né? Que antigamente só quem podia ter acesso a isso era quem tinha dinheiro, quem conseguia, né? Ou seja, exclusão digital de uma outra maneira por uma outra ótica, né? E aqui ele coloca isso, né? Ele fala dessas novas tecnologias possibilitam que hoje esses mesmos artistas não sejam excluídos porque não têm acesso, porque na verdade o acesso hoje está muito maior do que antigamente, né? Comprar um violão era um absurdo, hoje não é tão absurdo assim. Enfim, né? É só a comparação que ele faz para tratar do assunto tecnologia. Uma dica que eu daria para vocês em ENAD, turma, é ler a pergunta umas 2, 3 vezes, tá? Porque elas costumam ser grandes mesmo, tá? Ao falarmos sobre a evolução histórica das tecnologias digitais da informação e da comunicação,
Qual ou quais assuntos abaixo devem ser levados em consideração para refletirmos sobre as melhores práticas educativas? E aí? Eu coloquei inclusão digital, Colocou inclusão digital, globalização e capitalismo. globalização, capitalismo. Se eu não me engano, eu coloquei todos. Então você acertou. Eu também coloquei todas. Todas, turma. Essas todas são discussões que a gente precisa hoje levar em consideração. Eu também coloquei todas. Isso aí. É isso aí. A gente não pode mais falar de evolução histórica, né, das tecnologias sem falar dessas questões todas. Esse era o conteúdo geral da unidade 1. A gente falou de desenvolvimento da sociedade humana, falamos de sociedade complexa, aquela sociedade aprendente da informação, falamos dos capitalismos, até chegar no capitalismo informacional, as guerras e a revolução industrial, falamos dos avanços, globalização com seus meios digitais, modernidade e pós-modernidade, quando a gente falou de líquida e sólida, inclusão e exclusão digital, que foi o último. Então, não dá hoje para eu pensar nas minhas práticas sem pensar nesses conteúdos todos, tá? Com base nas afirmações abaixo, assinale a afirmação incorreta. Vamos lá, vamos ler cada uma delas. Ó. Primeira, a Revolução Industrial também foi responsável pelos avanços tecnológicos ocorridos inicialmente na Inglaterra, mas que introduziu o uso de máquinas com o objetivo de aumentar a produção e, consequentemente, a lucratividade. Verdadeiro ou falso? Lembrando que eu tenho que marcar a incorreta. Verdadeiro ou falso essa daqui? Verdadeira? Verdadeira. Então não vou marcá-la, tá? Tá uma bolinha aqui, mas eu não vou marcá-la. Vou pular essa daqui, tá? Vamos ler as outras. Várias tecnologias surgiram ao longo dos anos por conta das guerras. Entre elas, podemos destacar a internet, computador e micro-ondas. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro. As guerras, apesar de terem sido responsáveis por um número enorme de mortos, contribuíram a impulsionar os avanços tecnológicos ao longo das gerações. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira. Bom, essa é a resposta. Não há alternativa errada. Beleza? Todas estão corretas. Vamos para 2017 aqui, ó. Também uma questão do ENAD. A identidade e o papel docente têm se alterado ao longo dos anos. O entimema, que concebe o professor como aquele ser que seduz, que encanta pelo conhecimento. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tem ficado apenas na memória dos professores. Deixa eu parar aqui para a gente falar o que é entimema antes de eu continuar, tá? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Entimema, forma de silogismo ou argumentação em que uma das premissas ou um dos argumentos fica subentendido. Na retórica, Aristóteles escreve esta disciplina como constituindo uma contrapartida a um ramo da dialética, a qual se liga porque trata de argumentos que não pressupõem o conhecimento de qualquer ciência em particular. Antes pode ser utilizado e seguido por aqueles indivíduos. A função da retórica não é persuadir, mas discernir os meios de persuasão mais pertinentes em cada caso. Quando a gente fala de entimema, tá? É uma forma para dizer que está subentendido. Então, vamos ler aqui de novo. Ó. A entidade e o papel docente têm se alterado ao longo da história. Desculpa, ao longo dos anos. Fica subentendido que o professor é aquele ser que seduz, que encanta pelo conhecimento. Tem ficado apenas na memória dos professores. Na Idade Média, o entimema, ou seja, o que fica subentendido, o que se consolidou foi que o professor sacerdote era aquele que professava uma fé. Na Idade Moderna, ficava subentendido, identificava, né, o entimema identificava o professor como aquele que tinha o poder de interferir na mobilidade social de seus alunos e era capaz de possibilitar a ascensão para aqueles que se dispunham a dedicar-se ao trabalho acadêmico. Na Idade Mídia, o papel do professor está subsumido de valor e, na grande maioria das vezes, o professor aparece retratado de forma caricaturada. O fracasso dos alunos é estampado nos meios de comunicação e aponta que os professores não conseguem cumprir o papel social. Com base no texto avalia a afirmação a seguir e marca as alternativas corretas. E aí? Que resposta vocês deram? Quem arrisca?
Ó, vou colocar uma aqui para você já. Fala? Alguém ia falar? Não? O trabalho do professor foi modificado ao longo da história, bem como seu status profissional. Isso é verdadeiro. Né? Ao longo da história, o professor foi ganhando papéis diferentes. Isso está claro aqui nesse texto. Ó. Né? Em nenhum momento ele fala que esse texto é falso. Pelo contrário. Né? Aqui o Enad traz para nós um texto, né, para a gente se basear nele. Ok? Então tá aí. Ó. O trabalho do professor foi modificado ao longo da história, bem como seu status. Ele sai de sacerdote, ele tem alguns papéis aqui. Tá? Só que aqui a gente tem mais de uma resposta, tá vendo? Marque as alternativas, olha lá. Então tem mais uma, duas, enfim, tem mais uma resposta ali. Aqui, ó, o trabalho do professor na Idade Mídia é pautado na inserção das tecnologias e nas relações com a sociedade, né? Óbvio, né? O papel do professor na idade de agora, na idade das mídias, da tecnologia, né? Ele é pautado pelas inserções da própria tecnologia, lógico, tá? Não tem mais como a gente pensar hoje o papel do professor sem pensar a tecnologia, tá? Isso era o assunto principal da nossa aula, das nossas unidades, tá bom? Turma, dúvidas? Quando a nossa aula acabar, eu vou liberar as notas de vocês, tá bom? Eu não vou fazer isso agora para não demorar um pouquinho, para não demorar mais. Na verdade não tem dúvida não, professor. É que a maioria respondeu o questionário semana passada e para lembrar as respostas 100%, ficou um pouco complicado. Por isso está todo mundo meio calado. Não tem problema. Uma a gente lembra, outra mais ou menos por cima. Eu só acho que é importante eu passar nas perguntas, mesmo que a gente não lembre, tá? Mas para que fique gravado que a gente fez a correção, e caso vocês tenham dúvidas, vocês podem retomar o texto também, tá? E esse questionário vai ficar disponível depois para consulta lá, porque eu não consegui acessar depois que eu respondi. Então, é isso que eu quero contar para vocês. Vocês cadastraram um e-mail aqui, tá? Esse e-mail, assim que eu liberar as notas, ele vai com o questionário para o e-mail de vocês, tá bom? Então, vocês vão receber no e-mail de vocês o questionário inteiro, beleza? Com as respostas. Para a gente poder nos autoavaliar novamente. Hein? Sem problema, sem problema. É de vocês, tá? Eu só não vou fazer isso agora, turma, para a gente não demorar mais, tá bom? Mas eu faço isso assim que a nossa aula terminar, e aí eu entrego isso para vocês assim que a aula terminar com as notas, você vai receber no e-mail que você cadastrou, tá bom? Ok. Bem, vamos então falar da nossa... Então já falamos da lista de presença, para vocês não esquecerem de marcar, já falamos do questionário, agora vamos falar do conteúdo de hoje, afinal de contas, o tempo urge, a gente não pode parar. Turma, hoje eu vou apresentar para vocês a nossa aula por meio de um aplicativo que eu não sei se todos vocês conhecem, tá? Ele é um aplicativo chamado Prezi, um programinha chamado Prezi. Vocês estão vendo a minha apresentação? Está compartilhando? Sim. Sim. Joia. Sim, prof. Turma, o Prezi é uma plataforma online. Eu vou até colocar para vocês no chat, mas depois vai estar lá, já está lá na plataforma, inclusive, tá? É uma plataforma que você pode montar um PowerPoint, só que um PowerPoint com mais recursos, tá? Eu acabei de pôr no chat o link para vocês conhecerem, esse link está na nossa plataforma. O que faz o Prezi, né? Que eu acho que é bacana. Deem uma olhada nessa mobilidade, reparem na apresentação, tá? Olhem agora, ó, quando eu clico, olha o que ele fez. Percebe esse recurso? Ó, voltando, avançando, tá? Ele faz esse zoom, ele gira. Depois eu vou mostrar uns outros exemplos para vocês de Prezi, mas é só para que a gente também conheça um novo recurso, ao invés de ficar só trabalhando com PowerPoint, tá? Esse Prezi ele é gratuito, ele é online. Então, por exemplo, na plataforma, né, o que eu deixei à disposição de vocês, é a hora que eu terminar a nossa apresentação, eu vou mostrar a plataforma para vocês. Vocês vão ter acesso ao link e você pode assistir quando você quiser. E já está lá, inclusive. E aí, o que nós vamos ver na nossa unidade aqui que eu montei no Prezi para nós, né? Nós vamos falar sobre a BNCC, nós vamos falar de conceitos importantes de comunicação, humanização e socialização, e conceitos importantes dentro de tecnologia da inteligência, né? Eu estou falando de linguagem oral, escrita e digital,
E quando eu chegar na linguagem digital, nós vamos falar de hipertexto, hipermídia e hiperlink. Esse é o conteúdo da nossa unidade 2. Ele não é grande, porque a partir deste conteúdo, a gente já vai começar a trabalhar, a gente já vai pôr a mão na massa e falar de Canva, Trello, Anchor, podcast, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo que eu falei agora, tá? Mas dê uma olhada, olha lá, ó. Percebam que o recurso ele é bem legal, né? Ó, eu monto a apresentação e ele dá esses recursos bem legais, bem digitais. Qual a situação problema para a gente começar a nossa unidade, né? Para a gente discutir aqui sobre a nossa unidade 2, né? BNCC e as tecnologias digitais da informação e da comunicação nas práticas educativas, né? Bem, aqui na unidade 2, a situação problema é: por que as tecnologias digitais da informação e da comunicação são fundamentais nas escolas? Quem tenta responder? É fácil, hein? Não é difícil. Por quê? Quem arrisca? Vale tudo, tá, turma? Não esqueçam. Por que as tecnologias digitais da informação e da comunicação são fundamentais nas escolas? Quem fala? Porque o mundo está evoluindo e a educação tende para isso. Desculpa, Denise. Pode continuar. Não, mas era mais ou menos por aí mesmo. O avanço das informações, acesso está muito rápido. E a educação tem que acompanhar essa velocidade que o mundo está indo também. Perfeito, perfeito. É muito do que a gente conversou na unidade 1, né? E agora a gente vai dar uma melhoradinha nessa resposta, vivendo a nossa unidade 2. Olha lá, ó. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação problema. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe 2 reportagens, tá? 2 sites. Um é do SAI Digital, tá aqui em cima. O outro é do Portal Educação, tá? A primeira, a Base Nacional Comum Curricular. Por que a tecnologia educacional é fundamental nas escolas? É a mesma pergunta que eu fiz para vocês, né? A BNCC, que vocês já conhecem, Base Nacional Comum Curricular, traz exatamente essa discussão. Ela aponta os motivos pelos quais tecnologia é fundamental nas escolas, tá? E já já a gente vai entender a relação da BNCC com tecnologia. E a outra reportagem é esse aqui, ó, o papel da tecnologia e os desafios de implementação. Então, quais são os desafios de implementar a tecnologia dentro da BNCC? Né? Dentro daquilo que a BNCC traz como papel principal. E aí, esses 2 links, deixa eu voltar, esses 2 links aqui, turma, tá? Este e este, eu já deixei na plataforma para vocês lerem as 2 reportagens, tá? Como material complementar que eu acho que é bacana, tá? Bem, aí, percebam que a gente já falou do sobre, a gente já falou da situação problema, agora a gente tem esses 3 outros itens para falar. Vamos falar de BNCC. Vocês já folhearam a BNCC, turma? Já mexeram da BNCC ou não? Sim? Não? Sinceridade, não como deveria, mas já deu uma folheada. Não como deveria, foi ótimo. Turma, atenção, tá? Informação importantíssima. Nós vamos fuçar na BNCC dessa vez, tá? Vocês vão ver que nós vamos mexer bastante na BNCC. Inclusive, ela é um material de consulta para a gente poder trabalhar, tá? Porque, efetivamente, nós vamos precisar dela para montar o que a gente tem que montar como atividade avaliativa, tá? Como verificação de aprendizagem. Já já a gente vai entender melhor. Mas, falando de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, se a gente entender o conceito, ou seja, né, ela é uma base para todo o currículo escolar agora, né, do ensino fundamental, infantil, fundamental e médio. Quando a gente fala disso, eu estou falando de um livro, tá, que eu deixei à disposição para vocês em PDF, de 600 páginas. Já já a gente vai abrir ele para vocês não se assustarem, para vocês não entrarem em crise, tá? Eu quero que vocês conheçam um pouquinho da BNCC, mas ele é um livro de 600 páginas que fala e que orienta os professores a respeito de como trabalhar esse currículo escolar. E aí, ele é um documento de caráter formativo. Por que formativo? Porque ele tem constantemente formação para o professor, né? Ele não é um documento estático, parado, né? Ele define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ou seja, ele apresenta para nós
tudo que os nossos alunos precisam de habilidades e competências aprender. Ele assegura os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o Plano Nacional de Educação, ou seja, todos os direitos apresentados no PNE, eu também acredito que vocês conhecem ou já olharam, se não olharam é legal pesquisar, está lá no site do MEC, esses direitos são assegurados na BNCC, tá? O documento está aqui, a capa, é uma imagenzinha pequenininha, mas depois eu vou abrir aqui o arquivo para vocês verem, o PDF, tá? O que é importante a gente saber, então, na verdade, de curiosidade, né, dentro da BNCC e tecnologia? 260 menções à expressão tecnologia. Dá uma olhadinha, ó. A BNCC fala 260 vezes sobre tecnologia. A BNCC fala 96 vezes sobre a expressão digital. Ela usa 51 vezes a expressão tecnológico e 17 vezes a expressão TDIC, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, título da nossa disciplina. Num resumo, ela fala 424 vezes em 595 páginas, ou seja, quase todas. Dá para perceber? Um pouquinho mais de 100 páginas não tem a discussão tecnológica. Né? Quase. Perceberam, turma? E quando eu trago isso, não precisa decorar, isso eu trouxe como curiosidade para vocês verem que dentro da BNCC não tem como falar de BNCC sem falar de tecnologia. Vocês vão perceber que quando vocês pegarem a BNCC para olhar, quando vocês pegarem as páginas para folhear, e nós vamos fazer uma atividade com ela, você vai falar, nossa, mas aqui fala de novo de tecnologia, que precisa ser desse jeito, precisa ser desse jeito. É isso, tá? Vocês vão perceber que BNCC não está desvinculado à tecnologia, e por isso eu, professor de tecnologia, tenho que trazer BNCC para a gente discutir, tá? Bem, ainda informações importantes da BNCC que eu coloquei na plataforma, tá? Eu não quero aqui ficar teorizando BNCC porque não é da minha disciplina, mas eu deixei para vocês na plataforma esses 3 arquivos, tá? Que são arquivos de apoio para vocês, para ajudar a gente lá na frente, quando a gente for começar a fazer a atividade, tá? Que arquivos eu deixei? A própria BNCC, deixei para vocês um guia da nova escola, um e-book, tá? Que fala sobre aprenda tudo sobre competências gerais. Quem já mexeu na BNCC sabe que a BNCC não fala mais de conteúdo, ela fala de competências. Então, o professor precisa trabalhar algumas competências com seus alunos e garantir que essas competências sejam bem trabalhadas, tá? E a BNCC na prática, estudo sobre educação infantil. Então, são 2 e-books aí da nova escola, tá? Então, tá aí, né, o e-book da BNCC na prática, competências e educação infantil, além do documento geral. Eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho e vou compartilhar com vocês o documento PDF da BNCC para a gente poder continuar, tá? Eu quero que vocês vejam um pouquinho de como que é essa BNCC, tá? Tá compartilhando, turma? Agora sim. Sim. Olha, ó. Então tá aqui o documento. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom, ó, só para vocês verem a capa dele. É esse arquivo que já está na plataforma para vocês, tá? Aí andando aqui, né, na BNCC, eu vou cair aqui no sumário. Vou aumentar agora só para a gente entender o sumário, ó. Não precisa decorar isso tudo, tá, turma? É só para você entender. Como eu disse, ele é um documento de formação, para ser consultado sempre, tá? Então, ele fala um pouquinho da BNCC, nesse trecho aqui, ó. Depois, como que está a estrutura da BNCC, ele te ensina a mexer nesse livro, nessa apostila. E aí vem lá, ó. O item 3 é só sobre educação infantil, né? Então, tá aqui os campos, os objetivos, né? Tudo que precisa ser trabalhado. Depois, o item 4 é só sobre educação, o ensino fundamental, e aí ele divide por áreas, área de linguagem, língua portuguesa no ensino fundamental, subindo aqui um pouquinho, opa, disse muito, deixa eu voltar lá no sumário, ó, aqui ó, língua portuguesa nos anos finais, aí ele fala de arte, aí de novo, educação física, opa, tô indo muito rápido, educação física, língua inglesa, área de matemática. Então, percebam que ele dividiu todas as áreas, tá? Só para a gente entender um pouquinho, vamos avançar. Vamos pegar aqui uma
uma área aqui, ó. Por exemplo, vou pegar a língua portuguesa, tá? Página 67, ó. Então, vou lá na página 67, vou nela direto. Pois bem, aqui, ó, na página, 64, 65, 6 e 7, olha lá. Pronto, chegamos em língua portuguesa, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre a língua portuguesa. Depois, ele vai trazer aqui para nós, ó, depois que ele explica a língua portuguesa, o que é a língua portuguesa, ele traz aqui assim, ó, dá uma olhadinha. Deixa eu passar esse trecho, ó, toda a explicação. Aí ele começa com tabelas, tá vendo? Ele traz aqui um pouquinho, reconstrução e reflexão, fala ainda sobre língua portuguesa. Olha aqui, ó, de novo, eu bati o olho, ó, surgimento da web 2.0, hipertexto, hipermídia, dá uma olhada, é o que nós vamos discutir hoje, ó. Olha aqui, ó, desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, uso de hipertexto e hipermídia com surgimento da web 2.0, nós vamos falar disso hoje, tá? Ó, bati o olho sem querer. Olha aqui, ó, de novo, ó, percebam que, ó, GIF, meme, fanfic, vlogs, dá uma olhada, quantos termos atrelados à tecnologia, tá? Isso tá na BNCC, documento oficial, tá? E aí ele fala todas as estratégias, tudo que um professor que vai trabalhar com língua portuguesa no ensino fundamental precisa fazer. Mas eu quero chegar, deixa eu avançar um pouco mais, eu quero chegar quando ele divide para nós, né, ele coloca uma tabela, ó, tudo isso aqui, bem, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, ele fala o que é fonoortografia, ele vai explicando tudo, turma. Isso, de novo, tá? Eu estou dando um exemplo de língua portuguesa, tá? Mas percebam que é um documento denso, não é um documento, né, não tem como decorar. Bem, aí ele traz aqui, ó, dentro da língua portuguesa, quais as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. Então tá aqui as competências, ó, ou seja, ao longo de todo o ano, todo o ensino fundamental, né, quando a gente fala de ensino fundamental, eu estou falando do 1 e 2, eu estou falando da primeira série do fundamental até o 9º ano, né, do 1º ao 9º, tem que se trabalhar todas essas competências. Aí, o que a BNCC faz, né? Ela começa a tratar, ó, ela traz os anos iniciais, né, do 1º ao 5º, tá? E depois do 6º ao 9º, tá? E aí, olha lá, ó, olha o que ela faz, que eu acho que é bem bacana da gente entender e conhecer, tá? Ela vai trazer aqui toda a teoria, mas eu quero que a gente olhe para isto aqui, ó, dá uma olhadinha, tá? Eu vou diminuir um pouco para a gente ter aqui a tabela. Eu sei que não vai dar para ler tudo, mas não precisa. Olha o que ela faz, ó. Prática de linguagem, tá? Então ela traz aqui, ó, leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Ou seja, o professor precisa trabalhar a leitura e a escuta dos seus alunos, né? Como objeto de conhecimento, ele traz aqui o objeto do conhecimento. Aí a tabela não continua assim, na página seguinte, ó. Se eu pegar a página seguinte, tá aqui, ó. Ele traz para mim as habilidades, ó, tá? Essas habilidades é o que o professor precisa trabalhar. Essas habilidades dentro das suas aulas. E aí as habilidades, elas têm códigos, dê uma olhadinha, ó, né? Então, ensino fundamental, tá vendo, ó? Deixa eu aumentar aqui. Ó, tá vendo, ó? Ele traz aqui, ele explica esse código, tá? O LP é de língua portuguesa, o 15 aqui está atrelado aos anos do 1º ao 5º, e 01 é a primeira habilidade. Então, ensino fundamental do 1º ao 5º, língua portuguesa, primeira habilidade. E aí continua, tá vendo? Segunda, terceira, quarta. Ou seja, se eu voltar para a primeira página, eu vou descobrir que estas 4 habilidades e tem a ver com esta prática de linguagem, tá? E esses objetos de conhecimento. Ou seja, quando um professor for usar a BNCC, ele precisa verificar se na aula dele ele está trabalhando com essas habilidades. Vamos supor que a aula dele fosse sobre oralidade, né? Ó, percebam que oralidade está também na próxima página. Vamos ver os itens da oralidade. Olha lá quantas habilidades, ó. Né? São as 5 que eu tenho aqui, ó. Isso aqui são as 5 habilidades que têm a ver com oralidade. Ou seja, o que o professor tem que fazer com a BNCC? Consultar o tempo todo, não tem jeito, tá? Turma, eu só quis mostrar para vocês, depois vocês olhem com carinho a BNCC, vou parar de compartilhar, tá? E vou
perguntar se a gente tem dúvidas sobre BNCC neste momento, antes de eu continuar conceituando duas coisas importantes para nós. Vamos lá. Dúvidas? Ligando minha câmera. E aí, dúvidas? Até agora? Falei demais? Não? Tranquilo? Não? Turma, então vou seguir. Pode ser? Assim, meio de cara, é bem... São muitas coisas, né? Ó, vamos lá. Coisas importantes agora, tá? Eu não quero que ninguém decore nada de BNCC. BNCC é um documento para vocês consultarem, tá? Mas é entender que não tem como pensar hoje tecnologia sem pensar BNCC ou vice-versa. Não dá para pensar BNCC sem tecnologia ou tecnologia sem BNCC. Minhas aulas hoje, quando eu for pensar elas, tá? Seja no infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 ou no médio, elas precisam ser pautadas na BNCC, afinal de contas é a Base Nacional Comum Curricular. Mas quando a gente fala que eu preciso pensar na BNCC, ela vai trazer tecnologia, né? Ou seja, quando vocês forem pensar num conteúdo, eu preciso consultar a BNCC e preciso verificar o vínculo deste conteúdo, dessas habilidades, com a tecnologia. E eu só mostrei para vocês onde a gente encontra isso, nas tabelas divididas por ano, tá? Vamos seguir, depois eu vou dar um tempo para vocês mexerem, fuçarem, vou dar né, na nossa aula aqui, para a gente trabalhar isso, tá? E aí, se a gente não entender, eu volto, não tem o menor problema. Tá? Até porque vocês vão entender que, vocês vão ver que a gente tem uma prática hoje, né, que eu montei para a gente poder pensar nisso, tá bom? Bem, eu vou voltar para o Prezi, compartilhando, acho que está compartilhando agora, vejam. Sim? Me sinalizem. Sim. Ok. Joia. Então, Sim. falamos aí sobre a situação problema, falamos sobre a BNCC. Vamos falar dos conceitos importantes. E por que eu trouxe os conceitos aqui, turma? Porque ela fala na BNCC, a gente acabou de ver, sem querer eu abrir uma página lá, né, de português, de língua portuguesa, que ela traz alguns conceitos. Então, vamos trabalhar eles, tá? Conceitos importantes que está dentro da BNCC e a gente não pode deixar de trabalhar, tá? Primeiro, humanização. Gente, coloquei resumidíssimo aqui. Esse livro aqui, ó, eu não consegui ele em PDF, mas eu tenho ele aqui comigo, é um livro que está na biblioteca de vocês. Qualquer coisa, eu pego a página que fala sobre isso, escaneio para vocês, tiro um print dessa tela, nunca disse isso para vocês, mas enfim, só para vocês terem o contexto. Mas eu coloquei aí o trecho importante. Humanização é o processo através do qual cada indivíduo desenvolve as suas características humanas, como a capacidade de usar a inteligência para planejar, produzir ferramentas, alterar a natureza, ter cultura, etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que vai nos tornando diferente dos outros animais. Lembra na unidade 1, quando eu perguntei a vocês, né, o que nos difere dos seres humanos, e vocês me falaram uma série de coisas, entre elas inteligência, né, planejamento, ou seja, essas coisas que nos diferem dos animais, na teoria, né, se chama humanização. Então, quanto mais humanizado eu for, né, mais distante eu estou dos animais. Então, por exemplo, né, quando eu consigo refletir antes de tomar uma decisão e não tomo uma decisão por impulso, né, isso é humanização, porque eu estou utilizando a minha inteligência, eu estou planejando e eu estou decidindo o que fazer. Isso é humanização, tá? Humanização, turma, não necessariamente se ensina, né? Ele é um processo, né? Ele é um processo em que o filho observa o pai, o filho observa a mãe, observa a sua família, etc, etc. Né? Então, a humanização em si, ela não é um processo que necessariamente se ensina. Óbvio que na escola, algumas discussões, né, principalmente de filosofia, sociologia, né, questão socioemocional, você consegue discutir para que as crianças, os adolescentes, os adultos comecem a aprender e se humanizar. Mas ele é um processo que desde cedo acontece, tá? Mas eu preciso entender um outro conceito, que é socialização. E aí eu vou parar aqui um pouquinho.
Socialização é o processo através do qual cada indivíduo aprende ao longo de toda a vida. Mas ele aprende o quê? Ele aprende a viver em sociedade, as regras, normas e comportamentos para conviver com as demais pessoas. Vamos parar um pouquinho, ó. Humanização é o processo que me torna um sujeito com características humanas, né? Ou seja, que me faz refletir, que me faz planejar, né? Que faz com que eu use a inteligência, seja para produzir uma ferramenta, seja para alterar, enfim, seja o que for, questão de cultura. Agora, socialização é o processo em que eu aprendo as regras da sociedade. Um exemplo fácil aqui, né? Como é que eu sei o que é banheiro masculino e o que é banheiro feminino? Me explique. Como é que eu sei? Geralmente pelo desenho na porta, né? E alguém precisou me ensinar isso? Ou eu vi as pessoas fazendo? Falem comigo, bora. Quando eu era pequeno, quando vocês foram à escola, primeira vez que você se depara com um símbolo desse, que talvez vocês não lembrem, mas já pararam para pensar que isso não foi ensinado? É cultural. É cultural. Ou seja, vamos voltar. É cultural porque é humano, mas é social porque eu aprendo porque são regras. Percebeu? Quando eu vejo lá uma pessoa, né? Eu sou homem, vejo um menino entrando no banheiro masculino, então eu tenho que entrar no banheiro masculino. Por que eu não posso entrar no feminino? Bem, porque a regra dessa sociedade não permite, né? Isso não significa que não possa ter banheiro unissex, que eu também aprendo ao longo da história, ao longo da minha vida, o que é esse banheiro, tá? Eu só estou dando um exemplo, turma, para a gente entender que as regras e as normas, elas são ensinadas pela própria sociedade. Não necessariamente numa escola, não necessariamente o pai diz aquilo é o banheiro masculino, aquilo é o banheiro feminino. Né? Em sua grande maioria, né, quando a gente fala de socialização, as regras são ensinadas pelas outras pessoas, pelo convívio. Convivendo, eu sei o que pode e o que não pode. Vou dar um exemplo da minha família. Tá? Até hoje, na minha família, a gente tem o hábito, graças a Deus, de domingo, com a pandemia não muito, a gente deixou de fazer um pouquinho, mas de domingo a gente se reúne na casa da minha mãe. Mas até hoje, nenhum de nós pode almoçar com a minha mãe nem de boné e nem sem camiseta. Por quê? Porque ela não permitia. É uma regra de sociedade que ela nos impôs enquanto família, né, que ela me ensinou, e hoje eu não consigo almoçar com ninguém se eu tiver de boné ou se eu tiver sem camiseta. Né? Mas você está na praia. Eu não consigo. Se eu tiver que almoçar, eu ponho nem que seja uma regata e eu almoço. E isso é o quê? É um comportamento que eu necessariamente precisei? Não, eu aprendi. Me foi social, foi um aprendizado de regras e normas de um comportamento que eu aprendi com a minha família e que hoje eu levo para o restante da minha vida. Estou dando um outro exemplo bobo, mas só para a gente entender socialização. Pergunto a vocês, eu consigo entender humanização e socialização? Sim ou não? Porque eu vou dar mais um passo aqui. Vamos lá. Sim. Sim, se alguém tiver dúvida, me fale agora. Não? Beleza. Então, se eu entendi o que é humanização e se eu entendi o que é socialização, vamos entender um outro conceito importante. Isso significa dizer que tanto a humanização quanto a socialização são processos de aprendizagem que acontecem por toda a vida, mesmo sem intenção de estarmos aprendendo algo. Né? Ou seja, desde que eu sou pequenininho, desde que eu sou bebê, né? A criança está lá, ela aprende, ela se torna humana, ela se torna um ser social. Humana, porque ganha características, né, de ser humano, e social, porque ganha características de convívio, as regras de sociedade. Ok. Então, qual a relação da comunicação com esses dois conceitos? Bem, quando a gente fala de comunicação, eu estou falando de um processo que faz com que a gente se comunique. E é por meio dele que eu me humanizo, é por meio dele que eu me socializo. Peraí, mas essa comunicação ela é falada? Não necessariamente. Essa comunicação ela é visual? Não necessariamente, né? Mas eu preciso entender que a comunicação, ela é, né, nesse exemplo desse gráfico que eu estou dando a vocês, ela faz parte desse tripé, né? Eu só me humanizo porque eu vivo em sociedade e porque eu me comunico. Eu só me socializo porque eu sou humano e porque eu me comunico.
E eu só me comunico porque eu sou humano e vivo em sociedade. Percebe que as três coisas estão ligadas? E se elas estão ligadas por uma única informação, a linguagem. É a linguagem que faz com que a gente se comunique, porque a gente é humano, que faz com que a gente se comunique, porque a gente é um ser social, que faz com que a gente se humanize, porque eu uso a linguagem para transmitir isso para os outros seres humanos, e que eu me socialize, porque eu uso a linguagem para me tornar um ser social. Eu, por meio da linguagem, eu me tornei um ser social, um ser humano e um ser que se comunica. É fácil entender esses conceitos, turma? Tá muito maluco? Tá muito viajado ou tá dando pra gente entender? Não, tá dando pra entender. Eu acho que está muito claro. Joia. Lembrem, tá gravado. Então, se você quiser voltar, volta mesmo, tá? Não tem problema, não. Volta, dá uma olhadinha e retoma isso, tá? Bem, por que eu disse que a linguagem, então, é um papel importantíssimo na humanização, na socialização e na comunicação? Porque é por meio dela que isso acontece. E se é por meio dela que isso acontece, vamos entender o conceito linguagem. O que é linguagem, né? É o elemento com o qual, no qual e pelo qual as pessoas se expressam. Suas intenções, seus sentimentos, seus pensamentos, né? É pela linguagem que a gente representa o mundo, as coisas, os acontecimentos, as ações, as outras pessoas. E é pela linguagem que a gente interage. Ou seja, olha lá, ó, interage como? Dialogando e conversando dialogam e conversam para se mostrarem diferentes, para construírem consensos, para negociarem, para compartilharem, comunicarem, entenderem-se. Ou seja, eu me expresso, eu represento o mundo, eu interajo. Quer dizer, então, que, pela linguagem, com ela e nela, o mundo humano foi construído simbolicamente. Exatamente isso. Em outras palavras, é por causa da linguagem que todos os símbolos existem hoje, né? A gente falou do banheiro. Um exemplo do banheiro, né? O símbolo lá masculino e feminino é um exemplo de linguagem, né? A minha mãe me dar uma bronca que eu não podia usar boné ou ficar sem camiseta quando eu era criança é uma forma de linguagem, mas uma linguagem falada, né? Esta interação, essas formas de se expressar, essas formas de representar o mundo é a linguagem, tá? Se eu entendo linguagem, fica fácil a gente entrar na linguagem e entender os tipos dela. Voltando, ó, eu conceituei com vocês humanização, socialização, comunicação e linguagem. A gente trouxe esses 4 conceitos importantes para a nossa discussão. Por que eu fiz isso? Porque eu quero focar agora nas linguagens, tá? E entender que existem tipos de linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista ou híbrida. O que é a linguagem verbal? Linguagem verbal é a oral e a escrita, ok? Verbal não é só a fala, mas é a escrita que é a representação desta fala. Fácil entender isso, turma? Linguagem verbal? Tranquilo? Sinaliza. Joia. Linguagem não verbal. Imagens, mímica, símbolo, linguagem corporal. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou usando a linguagem oral, né? Eu estou falando, e a linguagem escrita. Quando eu trago algum tipo de imagem, né, por exemplo, né, os itenzinhos aqui, ou uma figura, eu estou trabalhando com a não verbal, né? O exemplo, de novo, é o banheiro lá, o símbolo do masculino e feminino não é uma linguagem verbal, é uma não verbal, tá? E o que é a linguagem mista ou híbrida? É a utilização das duas juntas, a verbal com a não verbal. Então, por exemplo, uma parte escrita com uma imagem, ou um símbolo que venha com uma parte escrita, né? Ou uma linguagem corporal com uma fala, né? E assim por diante. Então, a linguagem mista ou híbrida é a associação das duas, tá? Se eu entendo, então, verbal, não verbal, mista Professor, ou híbrido, pode falar. Com licença, desculpa a minha ignorância, mas qual é o conceito da palavra híbrida? Híbrido é quando você usa mais de uma coisa. Então, por exemplo, vamos a um exemplo do carro, tá? Um carro híbrido é um carro que utiliza mais de um combustível, tá? Então, quando a gente fala de algo híbrido, eu estou falando da utilização de mais de uma coisa. No exemplo da linguagem, mais de um tipo de linguagem. Necessariamente, tá? Ela não será híbrida ou ela não será mista se eu não usar duas ao menos, tá? Uma verbal e uma não verbal.
Eu posso usar mais? Posso, mas ela se torna híbrida quando eu uso mais de uma. Quando a gente fala, por exemplo, que um carro usa álcool e gasolina, ele é um carro híbrido, porque ele tem 2 combustíveis diferentes. Tudo bem? Ok, obrigado. E não fale que você é ignorante, não, pelo amor de Deus, viu? Todo mundo tem que perguntar. Não sim, faça isso comigo. Isso é processo de aprendizagem, a gente tem que aprender junto. Tá? Ok, tranquilo. Vamos lá, ó. Se eu entendi os tipos de linguagem, o porquê que existe linguagem digital? Vamos lá, então, né? O que é a linguagem digital? E a gente chega no foco da nossa unidade 2, tá? A linguagem digital é a linguagem que a gente precisa conhecer, já que a gente está falando de tecnologia. E o que é isso? É uma linguagem de síntese que engloba os aspectos da oralidade, da escrita, num novo contexto. Tecnologia digital rompe com as formas narrativas e circulares e repetitivas da oralidade com encaminhamento contínuo e sequencial da escrita e se apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, aberto e veloz. Deixa eu parar aqui, tá? Linguagem digital, turma, num conceito mais fácil da gente entender, é um conceito de uma linguagem que não segue o formato de um livro. Então, vamos pegar um livro, tá? O livro, ele tem uma narrativa contínua e sequencial. Ou seja, página 1, página 2, página 3. Quando a gente fala de uma linguagem digital, eu não tenho mais essa sequência. A linguagem digital permite que a gente assista algo, não necessariamente numa sequência contínua, mas eu possa usar partes para um todo. Eu posso, por exemplo, e um exemplo fácil disso é olhar um site hoje, né? Você pega um site de notícias, você não precisa olhar a notícia 1, a notícia 2, a notícia 3. Você pode olhar 1, depois ir para 10, voltar para 5, olhar 4, assistir um vídeo, ouvir uma música, ler um texto. Ou seja, vou ler de novo. A tecnologia digital rompe com as formas narrativas e circulares repetitivas da oralidade. Ou seja, né, aquelas com encaminhamento contínuo e sequencial da escrita. E se apresenta como um fenômeno descontínuo, ou seja, algo que não precisa seguir uma sequência. Algo fragmentado, você pode ver partes de um todo, tá? E, ao mesmo tempo, aberto e veloz. O que isso significa? Que está aberto para que o leitor de uma linguagem digital use ele da maneira como ele quiser. Ele é aberto. E veloz por quê? Porque qualquer informação chega na sua mão. Você não precisa ir a uma biblioteca, por exemplo, para pegar esse conteúdo. Trocando em miúdos, ela deixa de lado aquela estrutura serial, aquela coisa hierárquica na articulação dos conhecimentos e se abre para um estabelecimento de novas relações entre conteúdo, espaço, tempo e pessoas diferentes. Por quê? Porque a linguagem digital nada mais é do que qualquer tipo de linguagem que esteja na internet, nos meios digitais, e que fazem com que a gente possa, inclusive, falar com pessoas diferentes. Exemplo, rede social. Eu posso usar as redes sociais com as linguagens que ela tem, foto, vídeo, texto, e falar com pessoas que moram em outros países. E aí eu vou quebrar qualquer tipo de diferença de espaço, ou seja, eu não preciso pegar um avião para ir até lá falar com ela, eu não preciso estar falando com ela no mesmo horário, porque ela pode olhar a rede social no horário dela e eu no meu horário, e os conteúdos todos não seguem uma sequência. O que eu estou querendo dizer é que toda aquela linguagem, todas aquelas informações que circulam pela internet são as linguagens digitais. Até aqui, dúvidas? E eu prometo que eu vou acabar. Vai ser rápido. Não? Ó. Dentro da linguagem digital, turma, nós temos 3 linguagens diferentes. O hiperlink. O que é um hiperlink? Né? É quando você vê num site exatamente isso aqui que a gente está vendo. Ó. Clique aqui. Isso é um hiperlink. Tá? Então, quando vocês ouvirem a expressão hiperlink, você já sabe do que se trata. Combinado? Viu lá um botãozinho, clique aqui, é um hiperlink. Né? O hiperlink nada mais é do que a relação do site principal que você está assistindo ou vendo, né, com um outro conteúdo, que pode ser clica aqui para ver o vídeo, clica aqui para ver a figura, clica aqui para ler outro texto, enfim. Tá? Isso é hiperlink. Hipertexto, conjunto de vários hiperlinks. Dá uma olhada nesse texto que eu trouxe para vocês. Certo? Então, ó, imagine aqui um texto
e você tem várias marcações em azul. Olha lá, ó. O que são essas marcações em azul? Eu clico e me leva para outro texto. Wikipedia, por exemplo, tem bastante disso, né? E aí, se eu entendo que cada linhazinha dessa aqui, que está com uma cor diferente, me leva para um outro texto, né? Para um outro conteúdo que eu vou ler, eu estou falando de hipertexto. Um texto que me leva para vários outros. No exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 abas abertas aqui diferentes, percebe? Ou seja, um hipertexto, eu posso dizer que é um conjunto de hiperlink? Sim. Olha quantos hiperlinks eu tenho aqui. Se eu pegar um único, é um hiperlink. Se eu pegar vários, é um hipertexto. Beleza? E o que é hipermídia? Beleza. É quando eu saio do texto e tenho links que me levam para qualquer outra coisa que não precisa ser só texto. Então, imagina esse hipertexto aqui, só que ao invés de me levar para páginas com texto, ele me leva para um link de filme, ou o outro para um link de game, pode me levar para outros textos e notícias, pode me levar para um link de uma outra pessoa, pode me levar para um link de um celular, para você falar no WhatsApp, existem links do WhatsApp, ou para um outro site, ou para uma música, ou para assistir um programa de TV. Percebam que eu tenho uma série de opções aqui, né? Quando a gente fala de hipermídia, eu estou falando de um hipertexto que tem sim os seus vários links, mas que não me leva mais só para texto, me leva para outras tantas coisas. Se eu disser hiperlink, um único link, hipertexto, um texto que me leva para vários outros textos, e hipermídia é um texto, um site que me leva para vários outros itens, seja eles qual forem, e não só texto. Por isso que a linguagem digital deixa de ser algo contínuo. Porque, por exemplo, você que está aqui no meio, você está lendo o texto. Eu, por exemplo, posso clicar no filme, mas você pode ir na tua casa clicar na música. E alguém aí pode clicar na notícia. Ah, não, mas eu quero ver o programa de TV desse site. Ah, não, mas eu prefiro jogar. Percebe que cada um pode fazer o que quiser. Porque eu tenho várias opções de links aqui, de hiperlinks, que me levam para várias outras mídias. Portanto, hipermídia. Turma, dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se tem muito a ver com a matéria, mas você conseguiria me explicar o que é link magnético? Ele é uma espécie de hiperlink também? Link? Não ouvi. Link magnético. Ah, link magnético é uma tecnologia nova. Onde você viu isso? Conte para nós. Então, um amigo meu mandou para mim, mas só que eu não consegui acessar pelo celular. Daí eu tentei acessar pelo computador, também não consegui. Só que era um link muito extenso, sabe? O link magnético ele precisa de um leitor novo. É um leitor feito por ímã, uma espécie de ímã, tá? Sabe QR Code, que você faz leitura de QR Code? Sei, manjo. Tá, então você tem o símbolo QR Code, você faz a leitura pelo celular e ele traduz esse QR Code como um link. O magnético, você precisa de um leitor magnético para isso. É hoje um pouquinho do que os cartões de banco fazem com as maquininhas. Aquele leitor, aquele link magnético do teu cartão, ele passa na máquina sem você ter que pôr senha. Porque ele tem um link magnético. Agora, eu não sei como é que ele te mandou isso para você fazer uma leitura se você não tem um receptor magnético, entendeu? Você precisa de um receptor magnético para fazer a leitura disso. Então, por exemplo, hoje uma maquininha no mercado, sabe aqueles de aproximação que eu estou falando? Quando você fala de aproximação, então, isso é o leitor magnético. Agora, como que ele te manda isso sem você ter esse leitor? Eu não sei. A não ser que ele entendeu que você teria a maquininha. Não sei se é isso. Ele me mandou pelo WhatsApp até. Então, mas aí você pode aproximar o celular da maquininha para fazer a leitura, entendeu? Uhum. Você pode hoje, a tecnologia de aproximação magnética, de link magnético, você pode usar ou o cartão do banco ou o seu celular. Então, você aproxima o celular da maquininha e ele já paga a tua conta. Né? Ou o cartão, você aproxima o cartão e ele já paga a tua conta. Tá? Entendeu. Valeu. Imagina. Turma, até aqui tranquilo? Acreditem, acabamos o conteúdo da unidade 2. Já. Olha que maravilha. Olha que bom. Aí você vai falar assim, nossa, professor, já acabou a aula? Não, a aula não, mas o conteúdo já. Olha que legal. E aí, é hora de trabalhar.
Vamos compartilhar minha tela de novo, porque eu vou mostrar para vocês a plataforma, como é que ela está, que eu acho que é importante agora, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho, inclusive, do que a gente vai fazer. Vamos lá, ó. Deixa eu desativar a edição. A Ani deve estar compartilhando com vocês agora. Certo? Compartilhou? Alguém me sinaliza sim ou não? Sim, professor. Joia. Sim. Ó, Sim. então entrei lá, turma, em tecnologias digitais. Seja bem-vindo, a gente já falou. Unidade 1 foi nossa última aula. Ah, só uma coisa que vocês me pediram, não sei se vocês perceberam. Espero que sim. Eu coloquei aqui, ó, o link do Teams e do YouTube, tá? Então eu fiz isso para vocês quando a gente conversou, lembra? Parte 1 e parte 2, tá aqui as nossas aulas, tá? Então da aula do dia 17, ó, tem 2 vídeos, eles são iguais. Então aqui é o do Teams e aqui é do YouTube, que vocês tinham me avisado que não estavam conseguindo, tá? Aqui, ó, eu já deixei, eu já fechei então a tarefa aqui. Aqui, turma, eu mandei um recado para as representantes, imagino que elas tenham passado. Se não fizerem, eu vou deixar ainda aberto aqui. Isso aqui é para vocês darem o feedback do que vocês acharam da unidade 1. E para mim é muito importante que vocês entrem aqui, porque vocês vão me avaliar, vão dizer o que vocês acharam da aula, do conteúdo, se valeu, se não valeu. Isso aqui me ajuda a pensar nas próximas. Bem, vou para a unidade 2, ó. Deixa eu entrar aqui nela. Unidade 2, tá? Entrei nela. Então tá aqui a nossa meta, que a gente vai fazer, que tem a ver com a nossa avaliação. Aqui já está o link desse conteúdo todo que vocês viram no Prezi. Aqui está o PDF, né, da BNCC. Por que eu deixei isso como material? Porque os dois são materiais de estudo e os materiais complementares. Então, os 2 links que a gente viu das 2 reportagens, um do SAI e um do Planeta Educação, os 2 e-books da Nova Escola, que eu mostrei para vocês, e tem um artigo que eu me baseei da Kensky para falar sobre interconexões e convergências. Eu quis deixar esse artigo para vocês. É só material complementar, tá, turma? Então, quem quiser, dá uma olhadinha nisso. O material mesmo são esses 2 que a gente viu. Bem, aí, aqui eu vou colocar, então, o link da aula gravada de hoje. Aí a gente tem a nossa avaliação, a nossa verificação de aprendizagem. O que nós vamos fazer? E aí que está a nossa atividade, tá? Inclusive, eu já vi um errinho de português, mas eu já arrumo. Nós vamos elaborar, com base no material da unidade 2, um plano de aula que tenham 3 competências da BNCC vinculadas à tecnologia. Vou repetir. Vocês vão elaborar um plano de aula que tenham 3 competências da BNCC. Que área que você vai escolher e idade dos alunos? Livre. Para mim, tanto faz. Então, se você quer do infantil, do fundamental 1, do 2, do médio, isso não me importa. Qual idade dos alunos? Não me importa. Mas você vai precisar saber qual é a área do conhecimento. Ah, escolhi português. Ah, escolhi artes. Ah, escolhi... Você vai escolher a área e você vai dizer qual a idade desses alunos, né? Então, se tem 10 anos, 5 anos, 3 anos, né? Você vai dizer para mim qual a idade desses alunos que você escolheu. Como é que você vai apresentar para mim? Primeiro, você vai criar um formato de aula num e-book. Ou seja, vocês não vão apresentar ele num formato classicão de tabelinha da sua coordenadora ou diretora, tá? Vocês vão usar para isso 2 possíveis programas. Pode ser o Canva ou o Crello. E eu vou mostrar esses programas hoje para vocês. Eu deixei o link aqui, tá? Já eu vou mostrar eles. Então, você vai criar um e-book. Você vai falar assim para mim, peraí, professor, você vai dizer que a gente tem que criar um e-book? Eu nunca criei um e-book. É isso, nós vamos aprender daqui a pouco a criar um e-book, tá? Então, necessariamente, a gente tem que usar ou o Canva ou o Crello para desenvolver este e-book. Neste e-book, você vai montar o seu plano. Que formato eu vou usar? O que vocês quiserem. Vocês vão ver que tem 1000 possibilidades diferentes no Canva ou no Crello, tá? Depois que o seu plano estiver montado, você vai explicar ele para mim num podcast. Então, você vai explicar a sua aula num podcast. Espera aí, professor, você está dizendo para mim que eu vou sair daqui hoje sabendo montar um e-book e montando um podcast? Sim. Eu vou te sugerir, de exemplo, um programa chamado Anchor, mas você pode usar qualquer outro. Que outro? Celulares, por exemplo, tem gravadores de áudio, né? Então, qualquer gravador de áudio pode ser um gravador para podcast. O que é um podcast, turma? Podcast é um áudio, né? Um áudio de 1, 2 minutinhos no máximo, não precisa mais do que isso, explicando como vai ser a sua aula, tá? E como é que eu vou dar nota para vocês, tá? 0,6 da nota é o e-book,
0,4 da nota é o podcast. O que é importante a gente entender, tá? Primeiro, o grupo de vocês precisa ter de 3 a 5 integrantes. Não passem de 5, porque aí é muita gente, tá? Então, 3, 4, 5 pessoas, para mim é tranquilo, tá? 2 eu acho pouco por conta da discussão. 3 já tem aí um número legal, até 5 eu acho possível, tá? A entrega disso, vocês têm 2 semanas para fazer. Aqui está errado, tem 006, eu vou apagar esse 0 já já. Vocês têm até o dia 6/4, 6 não é nossa aula, eu também errei, é 7/4. Deixa eu arrumar aqui já. 7/4 é nossa aula, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar as 2 próximas aulas nossa para, no início dela, ver se vocês têm alguma dúvida sobre essa atividade. Ou seja, essa atividade, mesmo sendo da unidade 2, vocês ainda têm 2 semanas para fazer, não tem problema. Aqui, ó, tô arrumando com vocês. Deixa eu salvar. Vou terminar de ler aquilo e já vou perguntar se temos dúvida antes de eu começar a mostrar Canva e Crelo. Bem, a pontuação será atribuída para o grupo que conseguir utilizar as tecnologias e as competências da BNCC em seu plano de aula, de forma criativa, clara e objetiva, fazendo uso do e-book e do podcast, tá? Como é que eu vou avaliar isso, turma? Eu vou pegar o podcast, colocar do lado do e-book e vou ouvir o podcast lendo o e-book. Quero ver se vocês estão conseguindo apresentar isso para mim, tá? Não é necessário que todos os integrantes postem atividade. Se um integrante postar aqui na plataforma com o nome completo de todos, a atividade já está considerada entregue. Mesmo que para os outros integrantes apareça que vocês não entregaram. Não se preocupem. Vocês vão ver que a plataforma só aparece entregue para aquela pessoa que postou. Tá? Depois, quando eu lançar as notas, todo mundo do grupo vai ter a nota. Não se preocupem com isso. Tá? Eu estou, neste momento, abrindo essas orientações para vocês, junto com vocês. Tá? E antes da gente falar das ferramentas, agora é 8h30, pergunto a vocês, dúvidas sobre o que precisa ser feito? Eu acho que vocês ficaram muito em silêncio hoje e se assustaram comigo. Eu tô achando um pouquinho difícil. Eu também tô. Eu me perdi um pouquinho nessa atividade. Então vamos lá. Não tem difícil. Ó, vamos lá. Primeiro passo. Formem os grupos depois e rascunhem um plano de aula. Quantas pessoas, desculpa? De 3 a 5 pessoas. Pode ter 3, pode ter 4, pode ser 5, não tem problema. Tá. É que eu acho 2 pouco para, né, vocês vão sofrer bastante. Então, com 5 já é bacana porque dá para dividir as coisas. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão consultar a BNCC. Como? Eu deixei o PDF aqui em cima. Ó. Então, vocês vão olhar a BNCC e vão escolher da idade e do conteúdo que vocês querem trabalhar. Quando eu digo conteúdo, eu estou falando de português, matemática, artes. Vocês vão escolher 3 competências, 3 habilidades daquelas que eu mostrei para vocês. Lembra que tinha uma sigla? A gente falou disso no início da aula. Então, se quiser, eu abro depois a BNCC, ou você mesmo pode consultar a BNCC, tá? E aí, turma, você vai, rascunha um plano, tá? O que tem um plano de aula, normalmente? Ele tem um objetivo, né? Ele tem as estratégias. Um plano de aula vai ter lá como é que você vai avaliar os seus alunos. O plano de aula tem né, a metodologia que você vai usar, material que você vai usar, pronto. Então, você rascunhou. Quando eu digo rascunhar, é literal, tá, turma? Pegar um papel, rascunhar isso. Bem, rascunhou, você vai usar uma dessas 2 ferramentas para montar esse plano para mim, porque eu não quero tabelinha do Word ou do Excel. Já já eu vou mostrar essa ferramenta, vocês vão ver como ela é fácil de mexer, tá? Montou, tá feito no Crelo ou no Canva? Então, você já vai ter esse material em PDF ou em JPEG para me mandar. Já vou explicar todas essas linguagens malucas que eu estou contando para vocês. Terminou, fez o plano. Alguém do grupo, um aluno aí do grupo, vai gravar uma explicação disso em áudio, que é o podcast, tá? O que é gravar essa explicação em áudio, tá? É você explicar para mim o teu plano. Olha, professor, desse jeito mesmo, falando, né? Olha, nós escolhemos português para 6 anos de idade, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade, a nossa aula vai funcionar da seguinte maneira, tem o seguinte objetivo, e vai funcionar da seguinte forma. Acabou. É isto, tá?
1 minutinho, 2 no máximo de áudio, tá ótimo. Não precisa gravar 10 minutos de áudio, não é nada disso. 1 minutinho, 2 no máximo, você já gravou. O exercício aqui é, além de pensar num plano de aula com a BNCC, usar ferramentas novas, tá? Dúvidas? Ajudou aí quem falou que estava perdido? Agora eu entendi, professor. Só a parte do áudio. O áudio eu mando separado dessas duas formas? Ó, você vai ter, então, um arquivo que é o e-book. Sim, isso. E você vai ter um arquivo que é o áudio. Ah, tá. Ok, agora Tá? entendi. E aí você vai mandar como? Você vai clicar aqui, ó, em verificação de aprendizagem e vai colocar esses arquivos para mim. Aí você vai dizer assim, posso eu colocar os dois? Pode. Na hora que você colocar, o nome completo precisa ser colocado lá, né? Nome completo de quem? Dos 4, 5, 3 integrantes do seu grupo. Quando você colocar o nome completo, eu vou abrir a plataforma e vou ver, ela mandou aqui para mim, né? A Lucilene mandou lá para mim. Foi a Lucilene que falou ou foi a Valneide? Isso mesmo. Né? Ó, então, a Lucilene lá, olha, eu, a Valneide, a Tamires e a Rosa. Então, coloca o nome das 4 e tá tudo certo. Tô chutando o nome, tá, gente? Tá nada bom. disso. Entendi agora, professor. Ficou bem mais claro. Obrigada. Agora vamos lá, tá? A gente tem 2 semanas, ou seja, a gente tem semana que vem, a gente tem a outra. Eu ainda não sei como vai funcionar a questão dos feriados, a escola não me falou, tá? Provavelmente não tem a aula. Mas, de qualquer maneira, a gente pode usar um momento para tirar dúvida na semana que vem e na outra semana ainda, que é o dia 7, tá? Se houver feriado e eu estendo isso, a gente vai conversando. Mais alguma dúvida? Professor, então aqui só para frisar, são 3 competências da BNCC ligadas à tecnologia, é isso? Isso, você vai pegar 3 competências e vai pensar numa aula que usa essas 3 competências. Valeu, obrigado, hein? Não são 3 aulas, turma, não são 3 aulas. É uma aula, deixa eu parar de compartilhar. É uma aula que use 3 competências da BNCC. O que eu quero forçar vocês um pouquinho? Vasculhar a BNCC, tá? Você vai vasculhar, vai dar uma folhada na BNCC, tá? Deixa eu ver se eu pego a minha BNCC aqui, ó, só para vocês verem. Ó, só para você ter ideia, você não precisa fazer isso que eu fiz, tá? Mas, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu imprimi a minha BNCC, ó, o tamanho do calhamaço. Ó, tudo isso aqui é anotação minha, esses papéis coloridos, tá vendo? Ó? E o que eu faço com essa BNCC? Se eu preciso dar uma aula, eu vou lá, eu consulto, eu vejo, eu pego meu material. Ó, eu abro a tabela que tá aqui, ó, as tabelas, tá vendo? Abro aqui as tabelas, ó, e aqui vem todas as minhas habilidades que eu quero trabalhar com essa turma, por exemplo, né? Aí você vai vir aqui, tem uma lista de habilidades. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 habilidades, óbvio que vocês não estão conseguindo ler. Eu vou vir aqui, dessas habilidades aqui que tem a ver com produção de texto, eu quero trabalhar 3. Então você vai escolher 3 delas para trabalhar numa aula, tá? Você vai ver que na hora que você começar a vasculhar a BNCC, ela não é tão complexa. Ela parece, mas ela não é. Tá? Quando vocês começarem a vasculhar. E aí, óbvio, próxima aula, né? Vocês vão ter dúvidas, vocês vão ter, né, coisas para me perguntar. Me perguntem no começo da aula, antes de eu entrar na próxima unidade. Então, eu vou usar o começo das 2 próximas aulas para a gente discutir e tirar dúvidas sobre essa atividade. Tá? Alguém levantou a mão, deixa eu ver quem é que levantou a mão que queria falar. Opa. Pode falar, quem quer? Então, professor, o e-book, para mim tudo isso é novo, né? Eu gostaria de saber se é um aplicativo que a gente tem que baixar para poder... Então, você já está me perguntando, então, a última parte da nossa aula, que é mostrar para vocês como funciona Crelo e Canva. Ok? Vamos lá? Se eu já entendi o que é o trabalho, vamos entender como fazer. Olha lá. Okay. Vamos para... Professor, antes de entrar aí que o senhor vai ensinar, o colega fez uma pergunta e eu fiquei com a dúvida. Ele perguntou se essas 3 competências têm que ser ligadas à tecnologia ou vai ser de acordo com o que eu vou escolher. Tipo, se for português, é ligado ao português, é isso? Valneide, informação importante. Não existe, ouça o que eu vou dizer, não existe conteúdo na BNCC que não trabalhe com tecnologia. Ok?
Então, quando você tá bem. escolhe, por exemplo, português, sei lá, elaboração de texto, você vai ver que não existe nem elaboração de texto como trabalhar sem tecnologia. Essa é a questão da BNCC. Vocês vão perceber que, ao escolher 3 habilidades dentro deste conteúdo, não tem como não falar de tecnologia. Você vai perceber isso. Fique tranquila. Tá? Acredite em mim. Turma, tá compartilhando mais alguma coisa? Senão a gente já vai para o como. Tá compartilhando minha tela? Vejam. Está? Sim. Joia. Ó, turma, eu estou. Bem, deixa eu fechar. Ó. Aqui é o Prezi que eu usei. Tá? Então, o site é Prezi. Eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Ó, aqui tem outros exemplos. Tá? Deixa eu abrir aqui um Prezi só para vocês verem. Ó. Aqui eu fiz para uma amiga. Deixa ele processar. Vocês vão ver que ele também é um pouquinho diferente do que vocês viram. Ó. Ela pediu que eu falasse. Ela fez uma palestra sobre responsabilidade social. Tá? Dá uma olhadinha nesse outro exemplo aqui, ó, as possibilidades de um Prezi, de uma apresentação diferente, ó. Depois dá uma fuçadinha, ó. Ó, ela fala, eu vou bem rapidinho para vocês. Olha a mobilidade que o Prezi me dá. Eu tô indo rápido só para vocês entenderem o jogo de vai e volta, tá vendo, ó? Dá uma olhadinha o que o Prezi possibilita. Esse é um outro exemplo de montagem e apresentação em Prezi. Tá vendo? Isso é um outro exemplo, tá? De uma outra apresentação em Prezi, tá? Vou fechar aqui. Essa foi a apresentação que a gente usou, já tá o link lá para vocês. Eu entrei aqui no Canva, ó. Canva, eu digitei, e de cara ele aparece essa tela aqui. Eu vou me logar com o meu e-mail do Gmail, tá? Então eu vou entrar nele. Olha lá, ó. Ele já entrou no meu e-mail. Tudo que eu faço usando o meu e-mail do Gmail já fica guardado aqui. Então, se eu já fiz aqui para outras pessoas, se eu já produzi algum material aqui no Canva para outras pessoas, ele vai ficar guardado. Professor, não está projetando o Canva ainda. Não tá? Então, deixa eu interromper e começar de novo. Estava no outro. Estão me vendo? Deixa eu ativar a câmera aqui. Estão me vendo? Apareceu minha câmera? Não. Não estão me vendo? Sim. Sim, sim. Joia. Então, agora eu vou voltar a compartilhar a tela. Vou lá para o Canva, tá? Estão vendo o Canva? Sim ou não? Sim, dá para ver. Sim. Joia. Então vamos lá, ó. Então tá aqui o Canva, ó. Cheguei no Canva, vocês viram lá, eu loguei, né? Ele perguntou, né, como eu queria logar, eu escolhi pelo Google. Aí se eu não tenho Google, você coloca um e-mail, uma senha, tá? Ah, eu preciso criar. É legal para você não perder o que você está fazendo, tá? Porque quando você loga, olha aqui, ó, ele aparece aqui embaixo, ó, seus designers, tá vendo, ó? E aqui eu tenho exemplos de designers que eu fiz. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tem alguns exemplos de designers que eu trabalhei, tá? Bem, quando eu começo aqui, ele me dá as opções aqui, ó. Tá vendo, ó? Crie seu design para tudo. Para mim aqui, o que é o para mim, né? O para você? São os últimos que eu acessei. Mas eu posso ir vasculhando apresentação, rede social, vídeo. Vamos vasculhar, ó. Vou clicar aqui em apresentação. Então, eu quero fazer um PowerPoint, eu quero fazer uma apresentação de vídeo, uma apresentação educacional, uma apresentação pelo celular, uma apresentação simples. Ó, ele dá um monte de apresentação. Redes sociais, o que ele me dá de opção? Ó, postagem do Instagram, do Facebook, story do Instagram. Você quer fazer a sua história, um videozinho dele, capa do Facebook. Dá uma olhada, quanta coisa. Turma, só para a gente entender um pouquinho. Canva e Crelo é uma ferramenta que vem do marketing digital, mas é uma ferramenta que a gente na escola pode usar. E acreditem, nossos alunos usam muito isso, tá? Parece que não, mas tem muita criançadinha que mexe com isso. Aí tem aqui, ó, vídeos. Então, quero fazer algum tipo de vídeo. Olha quantas opções de vídeo.
tá? E eu tenho aqui, ó, produção de impressão, tá? Cartão de visita, impressão na tela, cartão postal, convite, panfleto, cartaz, certificado, cartão. Olha lá, tem um monte de opção. Tá vendo, ó? Aí eu tenho aqui, ó, newsletter, tá? O que é newsletter? Né? Newsletter costuma ser um jornalzinho, um formato de jornalzinho. Esse é legal, então já fica a dica. Eu vou abrir ele numa página já para eu mostrar. Eu estou procurando um outro aqui que já eu vou mostrar para vocês. Ó, clique aqui em marketing, estou vasculhando, tá? Cartaz, logotipo, panfleto. Vamos abrir um panfleto. Eu uso o Canva um pouco para fazer algumas coisas que eu faço cursos de marketing digital, mas será que tem alguma possibilidade aí que tem alguma parte que já tenha um modelo de e-book para a gente só ir editando? É isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Quando eu clico aqui em mais, ele também me dá a opção do infográfico aqui, ó. Então, quais são as opções que eu diria para vocês que são legais vocês pegarem modelos prontos, tá? Quem que me perguntou agora? Eu, Tawane. Tawane. Ó, Tawane, o que eu diria para você de modelo pronto, tá? Ou a newsletter, ou panfleto, ou infográfico. Os três têm modelos muito legais, né? Os três, pode ver que eu abri a tela aqui, ela é bem parecida na tela dos três, ó, tá vendo? Então, turma, por exemplo, ó, cliquei aqui, né, em infográfico, abriu este, ó. Mas eu também cliquei para abrir newsletter e eu também cliquei para abrir panfleto. Vamos ver a newsletter, né? Então, por exemplo, ó, gostei desse primeiro que está aqui, ó. Ele mostra a página 1 e 2, ó. Tem aqui embaixo, ó, página 1 e 2. Ou esse, ó, página 1 e 2. Ele me dá várias opções de newsletter, ó. Tá vendo? Ah, professor, então eu não vou ter que ficar criando? Não. Olha lá, ó. Vou clicar nesse. Cliquei. Ele me mostrou as duas páginas. Leia aqui, ó. É grátis, ó. Então, o que eu vou fazer? Aqui está a minha página, essa área em branco, que não tem nada, tá? Professor, quantas páginas tem que ter meu e-book? Gente, vocês vão decidir. 2, 3, 4, vocês decidam. Se eu quiser adicionar mais uma página, vem aqui embaixo, ó, adicionar página. Repara que agora eu tenho, ó, a barrinha de rolagem com página 1 e página 2. Se eu quiser adicionar mais uma, página 3. Então tá aqui, ó, 3, 2, 1. Eu vou clicar na página 1 e vou colocar a minha capa. Olha lá o que ele já fez. Ele já trouxe a capa inteira, tá? Vou na página 2 e vou colocar esta aqui, ó. Vou na página 3, clico nela e vou pôr a segunda página também, ó. Ah, mas a página 2 e a 3 ficaram iguais. Sim, ficaram no mesmo modelo. Mas, óbvio que o conteúdo que está aqui não é o meu plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques e vou alterar. Plano de aula, por exemplo, tá? E vou começar a alterar o que eu quero. Posso trocar imagem, posso trocar todos os textos, a mesma coisa na página 2 e a mesma coisa na página 3, né? E eu posso fazer isso, seja para os modelos da newsletter, que é um modelo de jornalzinho, seja para os modelos de cartaz. Por que eu falei desses dois modelos, né? Vamos pegar aqui um cartaz, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, que é do Covid, tá? Olha lá, ó. Ele já me trouxe aqui. Quero abrir uma página 2, olha lá, eu vou colocar um outro. Tá vendo? Ó? Então eu tenho, ó, página 1, página 2, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui. Ou ainda o infográfico, ó. Eu tenho modelos de infográfico, tá? Né? Então eu vou lá e vou escolher um infográfico. Vamos pegar um aqui, ó. Vou pegar esse azul. Tá vendo, ó? Ele já colocou para mim. Nossa, professor, mas está muito pequeno. Repara que aqui embaixo, ó, eu tenho um zoom, né? Eu posso aumentar esse zoom para 100%, ó, e trabalhar com o meu infográfico, né? Posso voltar aqui e diminuí-lo, né? E posso substituir tudo, turma. Então, voltando lá para a newsletter. Reparem que aqui à esquerda, ó, eu posso fazer um upload de uma imagem que eu queira, tá? Eu posso fazer aqui, trabalhar com fotos. Aqui, inclusive, foi para minha irmã e para um amigo meu aqui, ó, que pediu para eu montar um cartão para eles. Essa aqui é minha irmã, ó. Esse rostinho dela aqui é minha irmã.
Fotos aqui, ó, eu já tenho fotos, né, do próprio Canva. Eu tenho aqui elementos que eu posso usar, e aqui, turma, é criatividade. E como é que eu faço para trabalhar com foto que eu tenho no computador, ou foto dele, ou os elementos? Eu clico e ele já aparece aqui, ó. Aí eu posso diminuir, posso subir ele, tá vendo? Ah, não gostei, deleta ele, tá vendo? Posso colocar textos, mais textos além do que está aqui, né? Posso trazer um áudio, mas a gente não precisa trabalhar com isso, eu não quero que vocês liguem o áudio aqui agora, tá? Então, ó, vou trabalhar aqui com foto, vou trabalhar com elementos que eu já tenho, vou trabalhar com texto. Ah, eu quero editar, tá vendo? Ó, cliquei num texto aqui, tá muito pequenininho, vou aumentar. Ah, agora eu quero editar, olha aqui em cima, ó, negrito, né? Ele tem as mesmas opções do Word, ó, negrito, itálico, tá vendo, ó? Ele tem aqui, ó, para você aumentar o texto, para você mudar a fonte dele, tá vendo? Ó, várias opções de texto, tá vendo? Vou escolher aqui, sei lá, só para mudar, ó, só para vocês verem a mudança ali, ó. Ele está processando, ó lá, já mudou meu texto, ó. Eu posso mexer no alinhamento, como no Word, tá, turma? E é isso, turma. Fiz o meu e-book, né? Terminei ele, ou seja, coloquei as informações que eu queria. Eu vou vir aqui em cima, ó, e vou ver um jeito de fazer o download dele. Tá vendo aqui, ó? Ou eu clico nesse baixar ou nesse baixar, né? Então terminei. Vou vir aqui em baixar, ó, esse símbolo aqui, ó. Ou eu clico aqui e baixar, tá? Quando você baixar, ele vai salvar no seu computador. Vamos fazer um exemplo aqui agora, ó. Ele vai perguntar como é que eu quero baixar. Tá vendo aqui, ó, PDF, ó? Ele deixou aqui já marcado, ó. Eu posso colocar em JPEG? Posso. O JPEG é figura, tá? Ele vai salvar como uma imagem. PDF é melhor, tá? Então você pode escolher dois formatos aqui, ó, de alta qualidade ou uma qualidade mais baixa, se você achar que aqui ficou muito grande. Então eu posso pôr o padrão, ó. E baixo ele. Olha lá. Ele vai fazer o download e pronto. Ele já salvou. Aqui ele pergunta se eu quero me associar, eu vou dizer que não, tá? Olha lá, ó, ele baixou aqui, ó, onde ele salvou? No meu computador. Então, se eu clicar para abrir, vocês vão ver que o PDF já está montado, olha lá, ó. Então, em teoria, o meu e-book estaria montado com as 3 páginas, né? Já estaria com ele aqui, ó, página 1, página 2, página 3, tá? E este arquivo é o que você vai mandar para mim na plataforma. Professor, Okay? São 3 planos de aula, aí, tipo, em cada página eu posso colocar um plano, né? Então, não são 3 planos, é um único plano. É uma única aula só, que use 3 habilidades da BNCC. Ah, 3 habilidades. Ah, entendi. Só que, óbvio, se você vai pegar, por exemplo... Desculpa, não ouvi. Exemplo, eu posso pôr em 3 páginas? Ou é muito? Pode usar 3 páginas, 2 páginas, 1 página, vai depender de como... Eu posso usar quantas páginas eu tiver que for necessário. Sim, não se limitem a isso, tá, gente? Pode usar figura, sejam criativos. Tá. O que eu quero, turma, é que a gente quebre aquele formato clássico de montar plano de aula. Imaginem se a gente tivesse tempo de montar planos de aula com e-book e pudesse apresentar para os pais as aulas que os filhos deles teriam em e-book. Olha que diferente. Ao invés de montar uma tabelinha que ninguém consegue ler ou ficar lendo aquelas tabelas chatas, né? E olha que eu sou pedagogo, hein? A tabela para nós é só de consulta, né? O que eu quero aqui é que vocês usem a criatividade para montar um novo formato de plano de aula. O que mais? Conseguiram entender, turma? Eu vou fazer no Crelo um exemplo. Deixa eu fechar esses aqui do Canva para vocês verem que é a mesma coisa. Fale. É como se a gente pegasse um plano de aula que a gente elaborou para uma das matérias do ano passado e transforme agora no Canva, certo? Isso. Mas lembrando. Isso. Pronto. A gente tem esses planos. Pronto. Então, se você já tem um plano pensado, lembra, revisita a BNCC para ver se você colocou as habilidades, elas têm que estar lá no plano, tá? E vincular aí com aquilo que eu estou pedindo. Não tem problema nenhum, não. Tá? Ó, eu vou no Crelo agora para a gente ver que ele é muito parecido. Ó, a gente fez no Canva
eu vou no Crelo. Tá vendo aqui, ó, iniciar sessão ou se registrar. Iniciar sessão é para quem já tem login. No meu caso, eu já tenho login do Google. Tá vendo, ó? Vou clicar aqui, ó, no Google. Se eu não tivesse, eu me registraria, tá? Vou usar aqui o do Google. Deixa ele pensar, ó, ele vai abrir uma tela. É que vocês talvez não estejam vendo essa telinha que ele abriu. Mas é só para eu escolher meu e-mail. Aí ele já vai pensar aqui. Pronto. Aí, pronto, ele abriu, ó, lá de novo. Eu já pus de Eduardo aqui, ó, tá vendo? Eu usei meu e-mail do Google, tá? Descendo aqui a tela, ó, de novo, né? Crie sua história para, ele me dá aqui as opções, o que eu quero fazer. Aqui são meus projetos recentes. A diferença do Canva para o Crelo é que ele tem a opção newsletter, ao invés de cartaz, né, de panfleto, ele tem aqui pôster, e ele tem e-books também, né? Então eu posso escolher e-book, que aqui são os meus projetos, tá vendo? Mas eu posso vir aqui em modelos, ó, e procurar por eles. Vocês talvez não tenham nenhum projeto, quem nunca mexeu. É que eu já tenho vários aqui, porque eu usei em outras aulas, né? Já criei para algumas pessoas. Enfim, eu venho aqui, ó, em modelos e procuro, ó. Vou andar aqui para o lado, ó. Tá vendo, ó? Postagem do Instagram. Ó lá, cartaz. Cartaz é um legal. Eu vou abrir. Vou andar mais, ó. Ver tudo. Ó, aí ele vai me mostrar todas as possibilidades que ele dá. É bem parecido com o Canva, ó. Tudo que ele tem lá, tá vendo? Postagem, anúncio, vídeo. Olha lá quantas coisas, ó. Tá? Eu vou procurar aqui o e-book. Deve estar mais para baixo. Ele tem aqui newsletter e e-book. São os dois que eu vou abrir também do Crelo, para a gente ver também. Tá? E aí vocês vão ver que ele é muito parecido com o Canva. Na verdade, um é concorrente do outro, tá? Só para vocês saberem. Ó, eu já abri o cartaz, tá aqui. Olha lá, cartazes, já está aqui aberto. Eu vou abrir aqui agora. Deixa eu encontrar newsletter. Postagem, postagem. Postagem. Nossa, tá. Ó, e-book aqui, ó. Tá vendo? Vou abrir o e-book. Eu tô fazendo como se eu nunca tivesse criado nada, tá? Deixa eu ver se eu acho uma newsletter aqui pra gente também pensar na newsletter. Acho que passou e eu não vi a newsletter. Mas enfim, ó. Acho que eu não vi a newsletter por aqui. Não tem. Bem, mas pelos outros já dá pra gente ter ideia. Passou despercebido por mim. Alguém viu o newsletter? Eu não vi. Eu não vi não. Mas tudo bem. Vamos ver dessas daqui, ó. Por exemplo, cartazes, ó. Ele me dá várias opções de cartazes aqui de novo, tá vendo, ó? Exatamente como no Canva, tá vendo? Então vou lá, ó lá, ele me dá várias opções. Vamos olhar o outro, ó. Perceba que o formato é o mesmo, ó. Eles são concorrentes, tá? Olha aqui, ó, né? Já abriu o e-book lá, ó. E a mesma ideia, né? Você tem as páginas, ó. Você pode escolher outros modelos aqui. Olha lá, ó. Ah, o modelo que eu gostei mais é esse. Exemplo, tá? Então vou lá na página 1, coloco a capa, ele já altera a página 1. Vou na página 2, coloco um sumário, por exemplo, tá? Eu particularmente gosto mais do Canva, mas às vezes o Crelo tem umas opções legais, tá? Professor, isso que eu ia perguntar. Precisa de colocar o sumário, é isso? Não precisa. Ou criatividade não? sua, tá? Uhum. Ó, aí, por exemplo, eu tenho aqui montado, né? Terminei, fiz tudo. Mesma coisa, ó lá, baixar. Aí ele vai perguntar, ó, em PDF, em JPEG, sempre em PDF, tá? E eu vou baixar as páginas. Nesse exemplo aqui, ele tem 5 páginas, ó. Aí ele vai fazer o download. Tá? Talvez demore um pouquinho, porque são 5 páginas com várias figuras. Deixa ele pensar em um pouquinho. Mas é isso, turma. Canva e Crelo, tá? Dúvidas? Deixa eu interromper. Eu queria falar, no meu grupo tem 6 pessoas, pode, Pro? 6 pessoas? Façam 2 grupos de 3. 2 grupos de 3, tá bom. Tá bom?
Não ponho mais do que 5, não, porque aí vai muita gente pra vocês ficarem discutindo. Não precisa, não. Tá? Tá bom. Turma, Canva e Crelo, tranquilo? Professor, a minha pergunta daquela hora é como se fosse... É uma mídia como se fosse o Facebook. É algo que eu tenho que ir lá no Google como se fosse um aplicativo, né? Para eu poder um site. fazendo... Isso, é um site. Isso, você vai entrar no site, eu deixei o link na plataforma. Não precisa ser você, pode ser só um do grupo fazer isso, tá? Se um dos 3, 4, 5 integrantes do grupo já entenderam, não precisa que todo mundo faça, tá? Entendi. Obrigada. Imagina. O que mais, gente? Opa, no chat. Joia. Acho que alguém colocou lá, deixa eu ver. Amei, professora. Estava atrás de uma plataforma nova, gostei do Crelo. Então, Larissa, uma dica que eu diria para vocês é assim, os nossos alunos podem desenvolver um monte de coisa com o Crelo e o Canva, né? E são ferramentas muito úteis para desenvolver um monte de coisa, cartaz. Nesse formato online, galera, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Os nossos alunos não conseguem fazer um cartaz e te mandar isso. Então, você pode pedir que eles montem numa plataforma como o Canva ou Crelo. Eu mesmo já usei isso com criança de 10 anos, já usei com criança de 8, 9 anos. Eles entram e fazem coisas que eu falo, meu Deus, nem eu faria, né? Mas é uma plataforma bacana para isso. Bem, deixa eu mostrar para vocês o Anchor ou qualquer gravador. Vocês já usaram um gravador em alguma ferramenta ou não? Alguém já usou gravador de celular? Gravador de áudio? Eu ainda não, Pro. Não? Vou mostrar um aqui. Deixa eu... Deixa eu abrir aqui um para vocês, ó. Deixa eu ver se pela minha tela vai dar para ver, ó. Eu tenho o Anchor baixado. Dá para ver minha tela? O Anchor tá aqui, ó. Tá? Eu instalei ele no meu celular. Eu vou clicar no Anchor, ó. E pronto, ele já abriu o Anchor aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês de um jeito melhor. Deixa eu ver. Se não compartilha, eu entro... Ó. Tá aqui, ó. Tá? Então ele abriu o Anchor. Só isso. Cliquei e abriu. Aqui embaixo, ó, tem um mais, ó. Um sinalzinho de mais. Deixa eu ver se dá para ver. Tá dando para ver, turma? O que é esse mais? É para eu começar a gravar, né? Então eu vou clicar nele, tá? Ó. E ele cai numa tela de gravação, ó. Então, vou colocar aqui, vou gravar, vou clicar nela. Neste momento, ó, eu estou gravando. Tudo que eu estou falando para vocês, ele está gravando, olha lá, ó. São 5 segundos, 6 de gravação. Pronto, vamos supor que eu terminei minha gravação. Eu vou clicar aqui no parar, ó. Parar. Pronto, minha gravação está feita. Eu quero ouvir a minha gravação, ó. Neste momento, ó, eu estou gravando. Tudo que eu estou falando para vocês, ele está gravando. Olha lá, ó. São 5 segundos, 6 de gravação. Pronto, vamos supor que eu terminei minha... Conseguiram ouvir? Sim? Deu para ver o que eu gravei? Joia. Sim. Certo. Só que aí, olha aqui, ó. Olha o que ele tem de legal. Aqui embaixo, aparece assim, ó. Adicionar uma mídia, tá? O que é adicionar uma mídia? Alguém pediu para eu pôr o nome. Ele está lá na atividade, mas eu ponho aqui, ó. Chama Anchor. Tá? O que é adicionar uma mídia? É colocar uma música junto, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Opa, ele apagou. Ó, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar uma mídia nessa minha voz. E ele vai dar uma lista de músicas, tá? Só para vocês entenderem o que eu vou fazer, ó. Vou pôr uma música. Quero que vocês ouçam. Vamos escolher uma música aqui, ó. Tá dando para ouvir a musiquinha? Ó. Sim. Pronto, vou escolher ela. Tá? Adicionei ela na minha gravação, ó. Então aqui apareceu, o play é da minha voz, e embaixo a musiquinha que eu escolhi. Olha o que ele vai fazer.
Ouçam. Neste momento, ó, eu estou gravando. Tudo que eu estou falando para vocês, ele está gravando. Olha lá, ó. Então, 5 segundos, 6 de gravação. Pronto, vamos supor que eu terminei minha gravação. Eu vou clicar aqui no parar, ó. Viu o que ele fez? Colocou musiquinha antes e no final e já editou. Acabou, não tem mais nada para fazer. Ele vai ter aqui a opção Muito embaixo. legal. Ó, ele vai ter aqui a opção de salvar. Então eu salvo. Ó, como você quer chamar ele, ó? Deixa eu ir para trás. É que talvez não dê para ler, ó. Que nome você quer dar? Eu vou chamar de teste. Adicionar gravação. Pronto. Ó, ele está salvando. Pronto. Está salvo no meu celular. E eu posso, assim, deixa eu terminar de fazer. Ó. Ele está terminando. Tá aqui, ó, em processamento. Não sei se vai dar para vocês. Ó, tá uma bolinha girando ali, ó. Tá? Assim que ele terminar de gravar, tem aqui o botão, ó, publicar. Esse publicar, eu posso enviar um link ou enviar um arquivo, tá? Que link, professor? Esse link, você criou o Anchor, ele fica numa nuvem. Podcast, eu preciso só do linkzinho. Então, se você me mandar este link pela plataforma, eu vou conseguir acessar. Olha que coisa doida. Né? Porque ele vai ficar na nuvem do Anchor, tá? É isso, ó. Deixa ele pensar aqui. Tá terminando já. Ó, vou clicar no publicar, ó. Tá vendo que tá vinculado à minha conta, ó? Eu usei o meu Gmail, tá vendo? E aí eu ponho publicar agora. É que eu não posso enquanto ele não termina de processar. Ele tá gravando, ó. É que a minha internet aqui tá ruim porque eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tô apresentando, usando Crelo, Canva, fazendo live, mas é isso, tá? Deixa ele vai processando aqui. Dúvida, turma? Deu pra entender como é que funciona? Deixa eu terminar Deu ali. sim, Pro. Só Tá? passa o nome pra gente. Ó, eu pus no chat, mas eu já tinha posto na plataforma, lá na nossa atividade, tá? Já tá lá na atividade. Se vocês olharem lá. Professor, eu não quero usar o Anchor. Ok. Eu não quero usar o Anchor. Eu posso usar um outro gravador do meu celular? Pode. Às vezes você já tem lá um gravador no teu celular, às vezes você prefere fazer num notebook. Eu estou dando a possibilidade do Anchor porque ele é rapidinho, facinho de fazer, é um dos aplicativos que eu acho mais fáceis de mexer. Mas se você já tem um outro que você usa, ou alguém do teu grupo tem algum que usa, não tem problema, pode usar esse, tá? O único que eu quero... Professor, aí no caso você queria que alguém do grupo, um exemplo, lesse o plano de aula, tive uma apresentação do plano de aula e colocasse esse áudio lá, é isso? Ó, não precisa ler o plano de aula, tá? Vocês podem explicar. Então pensa aí, como é que você explicaria? O e-book está montado, você já fez o seu plano de aula, tá? Como é que você apresentaria para mim o seu podcast, né? Apresentaria num formato de podcast. Como é que você faria essa apresentação para mim agora? Tá? É isso. Então, nesse momento, você não vai ler todo o plano, mas você vai apresentar em 1 minutinho, 2. Por quê? Porque eu já vou ter o e-book na minha mão. Não é fazer a leitura na íntegra, mas é explicar para mim. Em 1 minuto, se você tivesse que apresentar ele, como é que você faria? Deu para entender? Não precisa se preocupar com uma leitura na íntegra. Pelo contrário, tá? É legal que vocês façam aí uma apresentação dele em 1 minutinho. Deu para entender, turma? Muito complexo o que eu falei? Não. Deu para entender? Não, Pro, deu para entender sim. Joia. O que mais? Muita coisa. Muita coisa? Ó, por isso que é legal vocês dividirem no grupo de vocês, tá? E criarem isso junto. Né? Então, passo 1, rascunhar um plano. Passo 2, ir no Canva e no Crelo, montar ele. Tá? Passo 3, gravar um áudio explicando para mim como é esse plano. Tá? E aí, lembrando, aula que vem, eu vou usar o início da aula para tirar dúvida, pode ser que você tenha dúvida do Canva, do Crelo, da BNCC, enfim. Então, a gente faz isso. Tira as dúvidas e eu começo a aula. Na outra aula, que é o dia da entrega, se você ainda não entregou, você tem a aula ainda para fazer, porque eu vou deixar até 2 semanas para vocês produzirem esse material.
E aí, se na hora você ainda tiver uma dúvida antes de subir o material, você tira comigo na aula também, tá? Porque na próxima aula a gente já entra no conteúdo da unidade 3. Mas antes das 2 próximas aulas eu tiro dúvida com vocês de conteúdo, tá? Desta atividade da unidade 2. Dúvidas, turma? Perguntem para mim, por favor. Não entendi. Todos entenderam? Perfeito? Então, turma, o que nós vamos fazer agora, tá? Ainda é 9h10, vocês têm 50 minutos. O que eu sugeriria a vocês? Usar este tempo para se organizar, começar a rascunhar, tentar mexer um pouquinho no Canva, Crelo ou no Anchor, tá? Eu deixei tudo isso na plataforma, como eu mostrei para vocês, tá? E eu vou ficar aqui, online, só mutado, tá? Para tirar dúvidas que vocês tenham. Professor, não tenho dúvida. Você está liberado. Tá? Não precisa voltar para cá. Eu vou liberar vocês. Tá? Mas usem esses minutinhos da aula para organizarem já essa atividade, já começarem isso. Se nessa organização, fuçou, mexeu, teve dúvida, volta aqui e eu tiro as dúvidas de vocês. Beleza, turma? Deu para entender? Professor, deu para entender. Joia. Quem quer fazer uma pergunta? Professor, eu quero fazer uma pergunta. Faça. Quando você estava mexendo no Canva ou no Crelo, no celular estava uma tela muito pequena. O que eu gostaria de pedir? Se ainda hoje você poderia postar no YouTube para que eu pudesse ver melhor. Aí eu poderia espelhar na minha televisão e vejo como é que você manipulou esses aplicativos. Perfeito. Então, eu vou fazer assim, turma. Para eu poder acelerar isso, eu vou parar a nossa gravação. Estou entendendo que ninguém mais tem dúvida. Vou liberar. Quem que falou comigo? Desculpa. Eu não vi. Eu, professor Maria Cristina. Então, Maria Cristina, eu vou fazer assim. Eu vou parar a gravação. Me chama que eu te dou uma ensinada a mexer lá. Mas não tem problema. Ó, eu já vou subir para o Meeting e já vou subir para o YouTube. Põe o link na plataforma e vocês têm condições de ver a nossa aula lá. Tá bom? E fica online aqui o restante da nossa aula para você. Ah, professor, fui mexer. Pode me mostrar de novo? Ah, professor, eu tenho uma dúvida ainda. A gente conversou aqui no grupo, surgiu essa dúvida. Eu vou ficar aqui para tirar a dúvida do restante da nossa aula. Tá bom? Nessa meia horinha final aí, até porque a gente não fez intervalo, mas vocês já estão liberados para começar a trabalhar. Beleza? Dúvidas, perguntas, angústias? Não? Tranquilo, pro pessoal, não esquece da presença, hein? Eu tô sem dúvida. Isso. Não esqueçam da presença, turma. Então, tô parando de gravar, vocês estão liberados, tá bom? Qualquer dúvida...